Agora voltamos. Estávamos com um problema no Wi-Fi. Vamos ver, o pessoal volta de novo. Vamos aguardar. Enquanto isso, o pessoal começou a voltar. Tá faltando agora a gente conseguir Fernando Chucre voltar, né? Ainda são 7:02. Pronto, Fernando Chucre está chegando. Vamos ver se a gente consegue aqui. Está aqui. Final mesmo, que não estava bom. Agora estamos entrando. Conectando. Agora está melhor, agora estou te vendo Opa! perfeitamente e te ouvindo também. Tudo bem, Agora Daniel? a tecnologia é ótima quando É ela ótimo. ela é ótima quando ela nem sempre ela funciona. Mas vamos recomeçar, deu também 2, 3 minutos. Primeiro, agradecer muito ao Fernando Chucre, porque eu sei que ele, depois disso, ainda tem 1000 atividades de trabalho e que não é simples. Então, super obrigado por nos atender. Eu queria só dizer, antes de começar, aí uma declaração pessoal, que nosso trabalho não é simples no dia a dia na área pública. Eu trabalho há 30 anos na área pública, o Chucre também, por aí dá para ver pelos cabelos, né? Os meus e os dele, que não existem quase, mas dizer que tem alguma compensação. Uma delas é conhecer gente muito legal. Eu não conheci o Chucre, apesar da gente trabalhar em governo muitas vezes os mesmos, governo do estado, etc. E conheci na prefeitura e posso dizer que é um cara fantástico, é um dos melhores secretários que a gente tem e eu sou um admirador do Chucre, então, antes de mais nada, eu fico muito feliz de estar conversando com ele agora. Queria, antes de passar a palavra para você, Chucre, só dar um rápido currículo seu e dizer que o Chucre é arquiteto urbanista, é o atual secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo. No governo do Estado, é um longo roteiro o currículo, eu não vou ler tudo, mas, enfim, foi presidente da Impla, né, de 2015 a 2017, foi também deputado federal, olha lá, de 2006 a 2011, e atuou como membro titular da Comissão de Desenvolvimento Urbano. E, além de secretário, o Chucre tem uma missão importantíssima nesse momento, que é um dos responsáveis pelo Cidade Solidária, que é um programa criado pela Prefeitura, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui hoje, para combater e atenuar os efeitos dessa pandemia na cidade de São Paulo. E o Chucre coordena isso. E só já vou passar a palavra para o Chucre e dizer, quem quiser ver o conteúdo das nossas lives, elas estão disponíveis nas redes ou então enviando mensagem para o nosso gabinete virtual, que a gente está trabalhando na Câmara através do gabinete virtual. O telefone é 98405-5460. Chucre, um grande prazer estar com você aqui. Desculpa aí esse comecinho, mas faz parte. E um beijo na tua testa. A palavra é tua. Vamos embora, Daniel. Obrigado pelo convite. Estou super contente de estar com você aqui. E eu falo isso todas as vezes, vou repetir. É um prazer estar com você, ter ficado secretário com você durante esse período que nós ficamos agora na Prefeitura de São Paulo, pelo seu comprometimento. Eu sempre falo isso, a gente tem muita gente trabalhando no poder público, mas não tem tanta gente assim comprometido e capacitado do seu ponto de vista técnico, mas principalmente do seu ponto de vista ético, que eu te admiro muito, conheço o seu trabalho e estou à disposição do que for possível aqui para te ajudar. Viu? De verdade, você é um grande parceiro, estou aqui à sua disposição. É a mesma coisa, Chucre. Na Câmara, conta comigo. Hoje a gente já participou, aliás, de um debate virtual em que o Chucre estava com vários vereadores contando um pouco sobre o Cidade Solidária. Mas o que a gente queria saber um pouco, Chucre, é como a Prefeitura tem enfrentado a pandemia do coronavírus, né? E quais as ações. Eu sei que são muitas. Eu sempre falo aqui que o Bruno tem sido fazendo um esforço hércules aí para conseguir ir adiante numa coisa totalmente nova. A gente não estava acostumado com isso, aliás, não estava acostumado nem com essas reuniões virtuais. Então, a gente está aprendendo o tempo todo. Mas eu não tenho dúvida que o Bruno tem feito uma brilhante gestão, e você também, mas a gente quer saber um pouquinho mais. O que a Prefeitura tem feito, né, para enfrentar essa pandemia? Eu acho que é importante todo mundo entender, eu acho que isso é relevante nesse momento, lembrar que há 30 dias atrás, praticamente, nenhum governo estava preparado sob o ponto de vista operacional social,
por direitos humanos, pela pessoa com deficiência, pelas demais secretarias, habitação. Cada secretaria tem ali um conjunto de programas ou de ações que atuam na vulnerabilidade em diversos níveis. O que a gente viu foi que num período de um mês, a gente está falando desse ano, basicamente março para cá, um crescimento exponencial da necessidade por parte da população em vulnerabilidade de ajuda do poder público, da iniciativa privada, de quem quer que seja. Então, vou falar em números assim para dar algum exemplo, um exemplo muito claro. O programa que você falou, que o prefeito encomendou para vários secretários, eu sou um dos secretários que está envolvido nisso, são 5, 6 secretários envolvidos diretamente e diversas outras secretarias envolvidas também dando apoio para essas ações. Vou dar números para a gente poder ter uma noção do que a gente está falando. A gente está falando que assistência social, por exemplo, distribuía alguma coisa em torno de 2.500 cestas básicas mês para as famílias em extrema vulnerabilidade. A gente saiu de 2.500 para uma meta do prefeito entre o que o poder público está adquirindo e o que a gente está recebendo de doação, alguma coisa em torno de 200 a 250 mil cestas por mês. A gente está falando em multiplicar por 100 o que a prefeitura faz rotineiramente. Então, você imagina o que foi, num período tão curto, montar estrutura, do seu ponto de vista de logística, do seu ponto de vista, inclusive, de capacidade operacional da prefeitura de atuar dessa maneira. Eu acho que uma coisa relevante, Daniel, que ficou muito claro para a gente também, acho que vale a pena citar essa questão, foi uma situação que a gente passou também, todo mundo ouve falar do tal do cadastro único, né? Então, a gente imagina que existe, de fato, uma organização, do seu ponto de vista de níveis de governo diferentes, governo federal, estadual e municipal, que tem ali um cadastro que serviria de base para, por exemplo, numa situação dessa, você priorizar atendimento para essas famílias. Sim. O que a gente viu na vida real, e a crise mostrou, o coronavírus mostrou isso de uma maneira, assim, foi um tapa na cara do poder público, mostrou que a gente está absolutamente desorganizado com relação a esses cadastros, que se sobrepõem em diversos momentos, em outros eles não se enxergam. Então, assim, a grande lição que está ficando, isso que eu acho importante dizer, o poder público no nível federal, estadual e municipal tem, durante agora o processo de discussão e o processo de ação do coronavírus, a obrigação de tentar organizar esses cadastros para poder, em situações similares, ter condição de agir mais rapidamente. Aliás, Chucri, isso que você está falando é importantíssimo. Eu até falei hoje na nossa conversa, a gente percebe que quando eu estava no Detran, eu via, por exemplo, as bases de dados do Detran não conversavam com o Instituto de Identificação, apesar de ser no mesmo nível, governo estadual, e um não gostava da base de dados do outro, dizia que não era boa. A gente vê isso acontecendo muito. E isso é um problema, porque como é que a gente consegue avançar? Não estou nem falando agora da pandemia, para frente, de integração de bases de dados. É um desafio tremendo e eu acho que a gente vai ter que ver isso. Mas o que eu queria que você pudesse nos ajudar a fazer um pouco um balanço, porque hoje eu vi que vocês começaram a fazer essa distribuição e as pessoas não sabem que você passar de 2.500 cestas básicas por mês para 100 vezes mais, a capacidade disso, o poder público nem sempre suporta isso, não é da noite para o dia que a gente consegue. Então, não é simples. Então, já dá para fazer um primeiro balanço do Cidade Solidária e saber um pouco como tem sido a resposta da sociedade civil, que a gente tem visto, aliás, uma das coisas mais bonitas que eu tenho falado é a sociedade civil participando, solidarizando em campanhas de fraternidade, né? E como é que as pessoas podem ajudar, né? Vamos lá então, Daniel. O programa foi lançado agora por um decreto pelo prefeito no dia 7 desse mês. Então, a gente tem alguma coisa em torno de 3 semanas do programa. Então, ao mesmo tempo que a gente estava organizando e montando infraestrutura para poder atender essas famílias, a gente já começou a operar pela própria SMADES. Só pela assistência social, pela rede de assistência social, nós entregamos alguma coisa. Se pegar o finalzinho de março e o começo de abril, agora o mês de abril, entregou alguma coisa em torno de 45 mil cestas, atendeu 45 mil famílias em situação de vulnerabilidade. Então, o programa, mesmo estando organizando e discutindo com a sociedade civil os critérios para distribuição, já fez um trabalho de fomentar, de adicionar capacidade às SMADES para poder atender as famílias emergencialmente. Vamos lembrar aqui, a gente está falando
de situação, em princípio, de fome. Não é uma coisa que você pode deixar, esperar discutir critérios, esperar organizar cadastro. Tem que ter uma atuação do poder público imediata, que foi o cuidado que nós tivemos. Então, começou por lá, e agora, essa semana, a gente começa atendimento em comunidades, com sociedade civil, com entidades da sociedade civil, fazer a entrega na ponta, considerando, como eu disse, que a prefeitura não teria capacidade de fazer uma entrega com esse número de famílias, com esse número de cestas que a gente está pretendendo, que essa média maior do que 200 mil cestas por mês, nós não temos capacidade de entregar isso, fazer chegar em todas as comunidades. Então, o programa foi concebido junto com a sociedade civil, ele tem uma governança participativa com diversas entidades, Instituto Itaú, o Titsetuba, o Alana, o Acai, a WRI, uma série de entidades, movimentos de moradia da cidade inteira estão vinculados com essa iniciativa no sentido de nos ajudar, da transparência também, lembrando que a gente está trabalhando com doações de privado, e monitorar e muito ajudar a gente na criação dos critérios para a entrega dessas famílias. Se você pensar que o cadastro, só o CadÚnico do município de São Paulo tem alguma coisa em torno de 1.400.000, 1.500.000 famílias, e a gente não tem capacidade de chegar em todo mundo, se você conseguir 200 mil, 300 mil, 400 mil, para quem você entrega? Quem é o público prioritário? E esse foi o grande trabalho que nós tivemos com um dos grupos, que é um grupo de governança junto com a sociedade civil, de estabelecer esses critérios de maneira justa e transparente, para poder fazer atendimento. Então, o programa já começou e agora tende a acelerar bastante, tende a aumentar bastante o número de entregas por dia com essa estrutura que foi montada em parceria com a Cruz Vermelha, especialmente. Vale a pena você conhecer, Daniel. Se você quiser fazer uma visita qualquer dia lá, a estrutura que está montada lá é profissional no sentido de ter capacidade logística de entregar um número de cestas básicas por dia que a gente quer entregar, que é chegar a alguma coisa em torno de 8 mil cestas básicas por dia. Nós vamos estar entregando ainda essa semana. Legal. E as pessoas podem ajudar, Chucri? Como é que funciona? As pessoas podem ajudar. Então, tem duas maneiras. Pelo site spcidadesolidaria.org.br, tem todas as informações lá com relação a como ajudar, como doar, como contribuir com o programa. E também tem 156, que tem lá várias informações, que é o serviço de atendimento da prefeitura, que você fez a gestão, implantou isso na prefeitura lá, está funcionando perfeitamente. Que tem também informações. A gente tem basicamente 9 pontos de coleta física e uma conta corrente no Banco do Brasil. Os números estão no site, repito, e também na plataforma 156, onde a pessoa pode contribuir com dinheiro fracionado, qualquer valor. A gente já tem alguma coisa em torno de 200 mil reais na conta, que já é um valor significativo, porque começou a coletar agora uma semana. A conta foi aberta uma semana, começou a coletar agora recentemente. Mas as doações em valor... É importante dizer, Daniel, já tem entre cestas básicas um único conglomerado de empresas está doando 60 mil cestas básicas por mês, que é a União SP, que é um conjunto de várias empresas, está doando 60 mil cestas básicas por mês, para dar um exemplo de várias outras grandes empresas também que estão colaborando com a gente, além da doação fracionada, que são esses drive-thrus para qualquer cidadão. Você falou muito bem, a gente está num momento que deixou muito claro, deixou muito exacerbado esse sentimento de solidariedade no brasileiro. A gente conversa com pessoas o dia inteiro que querem contribuir de alguma maneira com o programa, seja com 1 quilo de arroz, se ele puder, seja com R$1 milhão, não é essa a questão, mas as pessoas querem contribuir, estão reconhecendo a emergência e estão nos ajudando bastante nesse trabalho, que é muito importante. Eu tenho falado, Chucri, justamente isso que você falou agora. Por exemplo... na volta da escola dos meus filhos tem o pipoqueiro, e o pipoqueiro parou de trabalhar. O que a gente fez? Uma vaquinha virtual para ajudar ele a sobreviver nesse momento. Então eu tenho falado muito assim, não importa o tamanho, o que a gente puder ajudar uns aos outros, esse é um momento importante. Tem gente que ajuda muito mais, o Banco Itaú fez aí 1 bilhão, né, de doação, outros bancos também, mas ajudem no que for preciso, o que for possível. Né? A gente tem ajudado bastante também com kits de higiene, que são fundamentais, principalmente para a população de rua. E é justamente, eu queria aqui só reforçar o site certo, aqui é spcidadesolidaria.org. Tá? O pessoal aqui falou spcidadesolidaria.org. É isso mesmo, Chucri? É isso mesmo.
E uma metrópole aí como São Paulo, a gente tem vários públicos que merecem uma atenção especial numa situação como essa, né? Desde dependentes químicos, moradores da periferia, comunidades carentes. Tem algum setor que hoje preocupa mais para a Prefeitura de São Paulo? O que você diria que seria assim, o foco da Prefeitura? Foi o que nós atacamos primeiro, foi uma tentativa, através do reforço da estrutura de SMADs. O prefeito teve esse cuidado, o prefeito Bruno Covas é muito atencioso a essas questões humanitárias, questões de assistência social, de reforçar a estrutura de maneira que eles pudessem criar atendimento a mais do que existe. É importante dizer que essa gestão já mais do que dobrou o número de vagas, por exemplo, em abrigos para a população em situação de rua, mas era reforçar essa condição, seja de abrigamento, seja de fornecimento de alimento. Eu não estou falando cesta básica, majoritariamente essa população recebe as chamadas marmitas, a chamada refeição pronta. Então, a rede socioassistencial se preparou e se estruturou melhor para aumentar o número de atendimentos. Lembrando, a Berê fez agora, Daniel, aquele censo de população de rua, que identificou que a população quase dobrou em poucos anos. Ela agora a população nossa está estimada em por volta de 25 mil famílias em situação de rua ou indivíduos em situação de rua na cidade de São Paulo, que é o público com maior risco, seja sob o ponto de vista de contaminação, seja sob o ponto de vista de segurança alimentar. Então, isso foi o foco principal. Agora, não é só esse foco. Se a gente pensar, sob o ponto de vista de outros cadastros, a gente está falando de um cadastro de assistência social, mas vamos lembrar, direitos humanos, por exemplo, aldeias indígenas, lembrar, São Paulo tem aldeia, tem quilombo, tem população quilombola, tem a questão do LGBTI+, tem questões de pessoa com deficiência, no caso do CID. Então, a gente tem diversos cadastros que se cruzam e que vão determinando os critérios de prioridade. Só na habitação, lembrando que eu fui os 2 primeiros anos dessa gestão secretário de habitação, só a habitação tem 1.700 comunidades mapeadas como sendo de extrema vulnerabilidade. Estou falando de favela, ocupação, cortiço. Isso, por si só, já deveria ser prioridade do governo, e é prioridade do governo no sentido de tentar chegar lá. Hoje a gente atendeu diversas favelas aqui na região central, na Zona Leste, na Zona Sul. Hoje a gente começou o modelo de atendimento de comunidade. Então, assim, a necessidade é muito maior do que, de fato, a gente tem capacidade de atender, mas a gente está, como eu disse, multiplicando por 100, Daniel. Não é pouco, se você pensar do seu ponto de vista de logística, o atendimento a essas famílias em situação de vulnerabilidade no município de São Paulo, por decisão e por ordem do prefeito Bruno Covas. Muito bom. Só para esclarecer, Berê é a Berenice Janela, que é a nossa super secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, e que é uma pessoa maravilhosa e tem feito também um trabalho brilhante. Gosto muito da Berê, um beijo nela. Uma das coisas que o Ale aqui perguntou, estão chegando aqui as perguntas, é como promover a integração de bases de dados, né? E aí tentando ajudar, dizer que isso não é fácil, é isso que a gente está tentando fazer agora, mostrando que isso é um desafio tremendo. E o que o Chucre tem feito um trabalho, essa integração no mesmo nível e no nível também com o governo do Estado e governo federal, é o que a gente precisa estar o tempo todo indo atrás para conseguir integrar as bases de dados e a gente ter cadastros melhores para situações como essa, né, Chucre? Eu acho que isso é fundamental. É uma coisa engraçada que eu estava te falando sobre cadastros. Você fala assim, bom, a saúde tem o saúde da família, a habitação faz cadastro todos os dias por conta de diversas questões, área de risco, situações emergenciais, ocupações irregulares, tem vários cadastros na cidade. Eles sequer trabalham com os mesmos campos ou com as mesmas informações, o que faz que quando você cruza esses cadastros, você não tenha, o seu resultado seja muito ruim, do seu ponto de vista de você entender se você está ou não atendendo uma família 2 vezes e, consequentemente, deixando de atender outra. Quando você fala do CAD único, e o CAD único tem um sistema lá que tem o NIS, você conhece como funciona a operação, tem um número e uma especificidade naquele cadastro, e ele não cruza com os demais, você está correndo o seguinte risco. Eu estou entregando no cadastro da habitação para alguém que já recebeu atendimento de R$600 do governo federal, por exemplo. Ou que no programa do governo estadual de cesta básica, eu sou obrigado a entregar uma cesta básica para aquela família, porque ela está cadastrada. Então, assim, a grande dificuldade nossa é cruzar esses cadastros,
estabelecer, então, os critérios para que esse cadastro seja feito e seja cruzado, que tenha uma base única de fato e não o CAD único é uma mentira. Eu falei isso agora, infelizmente, a gente tem que falar isso, foi um tapa na cara que a gente recebeu agora na crise. A crise deu um tapa na cara do poder público e mostrou que a gente não tem cadastro organizado. Esse é um trabalho que a gente vai fazer durante o período agora, vale a pena depois. Eu já te pedi ajuda, porque você é um especialista na área, na questão da plataforma que foi montada agora, que inclusive é georreferenciada. Ela não só identifica diversos dados, ela pode até trabalhar com nível de imagem de reconhecimento facial, CPF, ela cruza diversos dados. É uma plataforma que a gente vai tentar fazer com que ela seja perene a partir agora da crise na Prefeitura de São Paulo, para juntar pelo menos, num primeiro momento, todos os cadastros, todas as bases de dados numa única plataforma, num único cadastro aqui do município. Já seria grande coisa, viu, Daniel? Com certeza. O ex-deputado federal Floriano Pêssaro está aqui com a gente, está mandando um abraço também, está dizendo que a atenção social é fundamental, meu amigo, irmão Floriano, que fez um belíssimo trabalho também na assistência social e que, com certeza, gosta muito de você também, Chucri. Aliás, antes de continuar, eu sempre esqueço, quem quiser mais informações sobre essa live, pode enviar mensagens para o número 98405-5460, se cadastra e a gente manda a live e as outras. A gente, na quinta passada, tivemos com o nosso ex-governador Geraldo Alckmin, e essa quarta a gente vai estar com o Walter Yoshi, que é o presidente da Junta Comercial, ex-deputado federal, acho que você conhece, né, Chucri? Conheço. Falando um pouco sobre o que essa pandemia está trazendo em relação ao comércio, que não é simples na cidade de São Paulo. Agora, uma das perguntas que fizeram aqui, que trabalho está sendo feito com os municípios vizinhos? Não é simples também, porque a gente tem 12 milhões de habitantes na cidade, mas a nossa região metropolitana, você que é arquiteto urbanista, sabe que isso dobra, né? Então, como fazer essa integração também com os municípios vizinhos, né? Vou lembrar dos meus tempos de Implaza, que eu fiquei lá alguns anos presidente da empresa, que tem exatamente essa função, que é você articular, naquele caso, do seu ponto de vista territorial, os municípios que estão nas regiões metropolitanas existentes aqui no estado de São Paulo. Então, vamos lá. Qual que é o problema que a gente tem na vida real? Posso dar começar com o exemplo do território e serve para programas sociais de maneira geral. Na região metropolitana, municípios que são conurbados, que é a palavra técnica, quando o município não tem uma divisa física, além de uma linha no mapa, ou seja, é uma única massa urbanizada de um território, eles têm programas absolutamente diferentes, tocados por secretarias diferentes. Então, você tem extrema dificuldade de articular ações entre municípios. Isso é uma constatação, a gente tem que partir dessa constatação. O que está acontecendo normalmente, o que acontece normalmente é que o governo do estado lança programas para as regiões metropolitanas ou para o estado que tem valor em todo o território. Agora, sob o ponto de vista aqui do município de São Paulo, a articulação sob o ponto de vista de ações para o coronavírus é próxima de zero. Eu estou falando com maior... Não existe na vida real essa articulação. Cada município tem seus programas, está buscando superar as dificuldades que estão sendo impostas agora pela crise, de maneiras diferentes, o que é muito ruim se você pensar. De novo, para dar o exemplo territorial, nós estamos falando o seguinte, também sob o ponto de vista de programas, eu vou dar o territorial é mais fácil das pessoas visualizarem. É como se eu pegasse no zoneamento, colocasse aqui na divisa com Osasco, o zoneamento exclusivamente residencial, e o município de Osasco, ou seja, do outro lado da rua, colocasse um zoneamento industrial que tem possibilidade de se instalar indústrias poluentes. É óbvio que esses zoneamentos eles não são compatíveis e eles estariam dividindo praticamente o mesmo território. A gente está falando de uma situação territorial para jogar para os programas, é muito parecido. Temos programas distintos e diferentes em cada um dos municípios de São Paulo, infelizmente. Infelizmente, de verdade. Me dá até dor falar nisso, mas é verdade, Daniel. A gente não tem essa articulação, não existe essa articulação, principalmente no nível municipal. Então, isso é muito importante, essa integração nos diversos níveis municipal, estadual e federal, e mesmo no mesmo nível municipal. Você tem toda a razão. Aliás, a Nina Weisman, que é urbanista, que você conhece, uma grande amiga minha também, está aqui online com a gente, também nos vendo.
Queria fazer uma pergunta aí um pouco mais política, Chucri, que é o seguinte: você tem formação técnica, mas tem experiência parlamentar e hoje também ocupa um cargo político, né? Nessas horas de crise, qual a importância do Estado e do papel dos políticos? E a gente tem visto o Bruno se desdobrar para conseguir atender todas as necessidades de décadas da cidade de São Paulo. E é muito importante a gente perceber também como as pessoas, nessa hora, procuram o governo, tá certo? Seja municipal, estadual, federal. E nós que somos, como a gente brinca, social, dinocratas, né? Porque é quase dinossauros, nessa hora o Estado tem que entrar. E muito orgulho disso, né, Chucri? Como você vê essa questão do Estado nessa hora e do papel dos políticos, né? Primeiro, para não perder a piada, né, Daniel? Até 6 meses atrás, um discurso ultraliberal, e entrou a crise, do ponto de vista econômico também, não é só social, e nós vimos todos aí os ultraliberais pedindo socorro para o Estado, perguntando para o Estado qual seria a grande ação do Estado para socorrer os setores econômicos. Eu não vou discutir o mérito aqui, mas é só que é engraçado, né? A coisa foi como o mundo dá voltas. Então, primeiro, essa observação para não perder a piada. Segundo, que assim, eu acho que a função do poder público nesse caso é fundamental, Daniel. A gente tem ferramentas e tem programas e tem penetração no território, tem uma visão de território de dentro do poder público que nos ajuda e que nos dá a capacidade de agir, às vezes até mais rapidamente ou com melhor eficiência, principalmente nessas políticas que, eu repito, o que a gente está fazendo na crise é pegar políticas públicas que já existiam, entrega de cesta básica, alimentação, abrigamento e outras políticas existentes, e aplicando numa escala infinitamente maior do que é a regra do município, do que é a média do município, normalmente. Então, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente está fazendo é usar o Estado, e aí a sociedade civil também tem uma importância muito grande, está contribuindo com recursos, com estrutura, com várias doações, para a gente poder chegar nesses lugares que precisa de atendimento. Eu acho que a função do Estado é fundamental, que reforça isso. Essa crise reforçou muito os meus fundamentos sociais-democratas, viu? O Estado como regulador da economia, de uma certa maneira, mas agindo fortemente com o que ele consegue arrecadar nas áreas sociais, na área de emprego, renda, educação. Eu acho que é uma coisa que reforçou muito os meus fundamentos da social-democracia original, né? Que a gente lembra do PSDB, a gente brinca toda hora com isso, reforça muito. E aí, eu quero fazer uma ressalva positiva. Eu sou suspeito para dizer, todo mundo aí vai falar mal de mim por conta disso, mas eu queria dizer isso do fundo do coração. O Bruno, por todas as questões que ele ultrapassou agora recentemente, o prefeito Bruno Covas está agindo de maneira exemplar para mim, do ponto de vista de ele está tendo uma condução muito equilibrada dessa crise, sob todos os pontos de vista, econômico, social, humano. Ele está tendo uma condução muito equilibrada para isso, não está agindo de maneira impulsiva. Isso é muito importante nas situações de crise, você ter frieza para analisar o que você pode fazer e como você pode fazer, quais políticas públicas você tem que incrementar, aonde eventualmente você tem que incentivar a atividade. Tem sim, às vezes, que incentivar alguns setores, principalmente algumas atividades econômicas que vão ser impactadas de maneira brutal nessa crise. Eu falo de duas, e todo mundo aqui acho que vai concordar comigo. A gente pode citar, por exemplo, cultura e turismo. Essas duas áreas vão ser impactadas de maneira brutal. Gastronomia vai ser impactada de maneira brutal. Então, assim, se não houver algum movimento também de que a gente possa, de maneira equilibrada, usar recurso público na assistência social e também dar auxílio para alguns setores, aí agora voltando para a piada inicial, mas acho que é importante, o poder público tem sim que ter essa atuação, porque é uma situação absolutamente fora do controle de qualquer empreendedor, de qualquer cidadão, fora do controle do cara que vende água no semáforo e fora do controle do cara que tem um restaurante fino em qualquer região de São Paulo, que tem um boteco na Zona Leste. É o mesmo raciocínio. Ninguém estava preparado para isso e a gente vai ter que aprender agora como atuar. Eu acho a atuação do Bruno muito boa, de fato, muito equilibrada, me surpreendeu positivamente. Sempre ele está me surpreendendo positivamente e estou contente de estar fazendo parte desse governo, Daniel, de verdade.
Então, aliás, uma pergunta é essa: como a pandemia afetou o desenvolvimento urbano da cidade? Né? Por exemplo, algumas obras de requalificação do centro, que aliás você está à frente, vão ser adiadas, vão poder ser canceladas ou vão continuar, né? Todas as obras em andamento continuam. Isso foi um cuidado do prefeito de manter o investimento nas obras que estavam já em execução. E tem uma explicação muito simples disso. Se você desativa recursos que estão destinados, desativa uma obra, por exemplo, você causa um desemprego imediato de um número muito grande de operários, de funcionários daquela obra que estão ali dentro de um fluxo. A gente tem recurso para esse investimento, a prefeitura estava preparada, a prefeitura, ao contrário do Estado, ao contrário do governo federal, é importante dizer isso, a prefeitura do município de São Paulo estava preparado, do seu ponto de vista orçamentário de caixa, para fazer frente a uma situação dessa. O que a gente está fazendo é mantendo os investimentos que já haviam sido iniciados, e é óbvio que novos investimentos acabamos postergando para um segundo momento para analisar o impacto econômico, orçamentário dessa crise no município. Mas isso também, mostrando de novo o equilíbrio do prefeito Bruno Covas, ele está mantendo a obra do Anhangabaú, que é uma obra magnífica, vai requalificar, eu acho que vai ser uma grande cunha para a requalificação do centro de São Paulo. Eu sei, aqui eu vi que tem vários arquitetos aqui no grupo, tem gente que gosta do projeto, tem gente que não gosta, mas como eu sempre digo, sou arquiteto, eu posso dizer, hein, pessoal, se você pedir para 10 arquitetos fazerem uma kitnet, que é uma construçãozinha de 12 metros quadrados, vão vir 12 projetos diferentes. Então, eu sempre falei isso, foi um projeto que foi desenvolvido na gestão anterior, e eu não tenho nenhum problema em dar prosseguimento em projetos, seja de qual for a gestão, considerando que foi gasto energia, do seu ponto de vista de funcionalismo público, recursos públicos, foi discutido com a sociedade civil. Então, eu não acho que o projeto dessa ou daquela gestão é bom ou ruim. O projeto foi feito, estava lá na prateleira, a decisão nossa, havendo dinheiro para investimento, foi implantar aquela obra, que eu tenho certeza que vai ser um cartão postal do centro de São Paulo, vai ser uma obra de papel fundamental para requalificar a área central, que é a grande preocupação também do governo Bruno Covas com o PIU, setor centro. O PIU é um projeto de intervenção urbana que você estabelece características específicas para aquele território, do seu ponto de vista de uso de solo, de incentivo, de valor de outorga, potencial construtivo, para poder incentivar a ocupação e o investimento naquele território. Então, a gente tem ali o centro de todos que a gente está fazendo, são 14 que estão sendo feitos por essa gestão. O centro é um que eu tenho assim especial carinho, especial preocupação, e agora com essa situação por conta das audiências públicas que ficam suspensas, eu não sei, está pronto já o projeto para ser encaminhado à Câmara, Daniel, e aí eu não sei, a gente está questionando, fazer um decreto, inclusive, para viabilizar audiências públicas também eletrônicas para poder dar prosseguimento a esses processos, senão todos ficarão parados até que a gente possa novamente ter aglomerações, ter grupo de pessoas reunidas no mesmo local. Os outros também, Pio, Leopoldina, todos continuam. Todos Leopoldina já está na Câmara dos Vereadores, Pinheiros já está na Câmara dos Vereadores, Jurubatuba já foi para a Câmara dos Vereadores. Ontem Tamanduateí, ATI, eu tirei de volta, agora estou mandando de volta com as alterações que foram negociadas com a Câmara. O centro está pronto para ir. Aí foi lá o AMB, que vocês já votaram, era um Pio também. Tem agora Ibirapuera, tem Jockey Club, tem o Arco Tietê, que está com a parte técnica toda pronta, a gente não consegue fazer as audiências públicas. Então, assim, do seu ponto de vista de produção técnica, houve uma produção muito grande e agora a gente tem que terminar esse processo. E aí conto com a sua ajuda, estou pedindo sua ajuda também, como sempre, para a gente poder votar isso o mais rápido possível na Câmara dos Vereadores. Não, conta com o meu apoio, vamos votar e vamos... Aliás, vocês veem aqui esse secretário super preparado e trabalhando para burro, aliás, essa hora ainda trabalhando. Tem uma pergunta... Daniel, deixa eu só terminar aqui, porque eu falei uma coisa específica, mas não respondi a sua pergunta geral, que é assim, o que deu para sentir com relação ao urbanismo, com relação à cidade? Só realçou, eu não poderia deixar de falar isso, a questão da desigualdade. Se a gente não trabalhar, se o Brasil não resolver a questão de desigualdade, pode ser um modelo urbanístico, desenvolvimento urbano que for, não tem a menor chance de dar certo, porque a gente sempre vai ter essa situação que a gente está tendo hoje, que é a história do fique em casa que a gente brinca.
Provavelmente nós todos aqui, a gente tem uma residência, tem uma condição privilegiada de estar em casa, de permanecer, tem uma situação, sob o ponto de vista de habitabilidade mesmo, de salubridade, que pode ficar na sua casa por um período indeterminado. Mas não é a realidade de parte muito grande da população de São Paulo, que vive em problema de subhabitação, de risco, de coabitação, de insalubridade, mesmo de habitabilidade, problemas sérios que, se a gente não resolver isso, para além da questão da crise que a gente está sofrendo agora, não tem a menor chance da cidade dar certo. Aí tem modelos urbanísticos que são discutidos por grupos diferentes, que é o adensamento e a redução do custo do valor da fração por terreno, por produção habitacional, ou um modelo mais de preservar direitos, preservar os grandes bairros que a gente tem aqui. É uma discussão infinita de arquitetos, de todos os meus colegas arquitetos urbanistas, mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de justiça social, de criar uma cidade um pouco mais justa, e o modelo que a gente tem hoje cada vez mais se mostra, e agora na crise muito mais ainda, inadequado para a gente enfrentar qualquer problema como que a gente está passando agora, infelizmente. Não, eu acho que você tem uma sensibilidade social aliada à questão técnica fantástica. Aliás, uma pergunta que o Júnior faz aqui é se essa pandemia vai mudar a assistência social, se a gente vai conseguir criar políticas públicas mais inclusivas ou vai voltar a ser tudo igual depois da pandemia. Eu acho que é uma pergunta mais para a Berenice, mas que a gente tem que estar sempre muito atento, né? A minha expectativa, olhando daqui de onde eu estou, no mínimo, eu acho que vai servir para a gente organizar definitivamente a base de dados de quem é vulnerável no município de São Paulo. Isso é um grande passo, do ponto de vista de política pública, você saber quem você tem que ajudar e com o quê. Se a gente conseguiu só isso, se a pandemia conseguir fazer com que o município de São Paulo só gere isso, já vai ser um instrumento importante para a gente pensar em outras políticas de maneira mais precisa, mais cirúrgica, de não ficar atendendo... Às vezes está dando cesta básica para uma pessoa que ele não precisa de cesta básica, ele precisa de aumentar a capacidade de dados dele, o pacote de dados dele da internet, porque ele ficou sem acesso a um monte de coisa que ele está usando infinitamente mais o celular do que ele usa normalmente. Estou brincando aqui para fazer uma brincadeira, mas é isso. Você a nossa assistência, sob o ponto de vista... E aí não é uma crítica à assistência do município, estou falando assistência social no Brasil inteiro. Ela é feita de uma maneira muito rasa, à medida que você, às vezes, dá o que a pessoa não está precisando. E aí um cadastro detalhado pode ser uma grande ferramenta para a gente fazer políticas sociais mais inclusivas e mais eficientes. Se só isso acontecer, já valeu a crise do coronavírus, se é que eu posso dizer isso, mas já valeu o seu ponto de vista da gente aprender a trabalhar melhor, a gente, poder público, sociedade civil, aprender a trabalhar melhor. Não, concordo inteiramente com você e falar mais. Eu acho que também a inclusão digital está se mostrando absolutamente importantíssima para momentos como esse. Não adianta a gente também ter mais serviços eletrônicos, a gente ter teletrabalho, telemedicina, se grande parte da população não tem acesso a isso. Isso vai aumentar ainda mais a desigualdade. Então, como fazer inclusão digital que acaba sendo inclusão social também? É um desafio que a gente precisa ter em mente. Tem uma das... Daniel, só para falar de inclusão digital, só para não perder de novo a oportunidade. Sim. Hoje a gente estava conversando sobre isso com um grupo lá. Sabe qual a grande demanda que está tendo nas comunidades, nas favelas especialmente? Qual? Se a gente conseguiria trabalhar com as empresas, com as telefonias, com as companhias telefônicas em geral, com as grandes empresas que estão aqui, para poder, durante esse período, liberar um pacote maior de dados para essas famílias, que elas estão sem renda, está todo mundo em casa, você pega a criança para poder fazer uma aula por videoconferência, ela vai precisar de ter dados, acesso a dados, por internet ou por celular. Então, assim, esses pacotes das pessoas em maior vulnerabilidade são pacotes de dados menores, e a gente poderia estar tentando, e a gente está tentando fazer essa conversa com essas empresas, no sentido de poder, por um período, se fosse para dar uma doação, ao invés de dar dinheiro, cesta básica, aumenta o pacote de dados da população em extrema vulnerabilidade. Ótimo. Se precisar da minha ajuda nas conversas, conta comigo, tá, Chucri? Porque você tem toda a razão. É importantíssimo. Tem uma pergunta aqui, Chucri, que também uma das possíveis consequências, né, da pandemia seria esse estímulo ao home office e a novos hábitos, como
para evitar aglomerações e preferir o transporte individual. Você acha que vai acontecer ou está acontecendo essas mudanças? Eu já até chamei o nosso amigo Sérgio Aveleda para uma próxima live para ele falar sobre isso também. Mas queria ouvir de você e como que isso pode alterar o perfil do crescimento urbano de São Paulo, né? Com relação à mobilidade, Daniel, eu não acredito que haja uma troca do público para o privado ou vice-versa, porque mobilidade, infelizmente, é menos uma questão de opção e mais uma questão de necessidade. O que pode acontecer para melhorar ou para reduzir esses deslocamentos nas regiões metropolitanas? Deslocamento não é no município de São Paulo, a gente está falando da região metropolitana, né? Isso também. Você sabe qual o número de pessoas que se deslocam todos os dias, um parênteses, para o centro de São Paulo? É um Uruguai por dia, né? 2 milhões por dia de deslocamentos da região metropolitana e do próprio município de São Paulo para o centro de São Paulo. Só para a gente dar um número para a gente saber, para todo mundo entender do que a gente está falando. Só para um local. É só uma OD. Se você considerar só o destino centro, a gente está falando de 2 milhões de pessoas que se deslocam. Então, o que pode acontecer com a pandemia? E é uma coisa para a gente estudar, e eu acho que a gente não tem condição hoje de ver isso claramente, é que várias pessoas, várias empresas e vários setores do poder público entenderam que ele pode ter uma produtividade muito parecida com o que ela tem presencialmente, com os funcionários trabalhando em home office, especialmente áreas técnicas. Eu me coloco nessa situação. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano tem áreas técnicas importantes ali, para além de questões muito mais operacionais, elas têm uma área de inteligência muito importante entre a SMDU e a SP Urbanismo. Essas áreas, que são áreas de coleta de dados, informações e concepção de política pública, elas podem sim, não todo dia provavelmente, mas elas poderiam, em grande parte do tempo, trabalhar em home office. A gente está há um mês nessa situação e eu posso te garantir que no caso do desenvolvimento urbano teve uma queda insignificante, se é que teve queda na produtividade. Então, assim, você pensar que tem lá entre SP Urbanismo e SMDU alguma coisa em torno de 500, 600 funcionários, você está falando de 600 pessoas a menos se deslocando no município de São Paulo. Estou falando em tese, só para a gente brincar aqui. Lógico, então, assim, isso, se você pensar que não as 600, mas vamos imaginar que 200 pessoas poderiam trabalhar em casa, cumprir suas tarefas em casa, a gente está falando de uma redução de 33% de pessoas que vão precisar de metrô, de trem, de carro, poluindo, usando espaço nas vias públicas. A gente está falando de uma economia razoável, não é pouco, não. Se você colocar isso nas áreas que podem ser, é claro que tem características que na prestação de serviço, que não áreas mais... a parte de TI, que é a parte que você imagina que na sua área dê para quase todo mundo trabalhar em casa, né? Hoje, tendo uma conexão de internet razoável na ponta. Com certeza. Chucri, a gente está chegando já quase ao final. Duas perguntas aqui. Uma do Jazz, que fala: como será a retomada após a quarentena? Essa é difícil porque a gente vai ter que ir fazendo experiências, né? Mas queria muito ouvir a sua palavra. E a pergunta que não quer calar: a gente vai sair melhor dessa pandemia, será? Responda ou não? Você tem toda a liberdade, meu amigo. Não, eu não sou otimista a ponto de achar, não acredito que a gente vai sair melhor dessa pandemia, mas eu acredito que a gente vai passar, a partir da pandemia, a pensar algumas coisas com mais carinho. Você deu um exemplo agora, que é o home office, eventualmente, é mudar a forma, as relações de trabalho. Eu acho que, mas isso a longo prazo, eu não acredito que isso vai gerar um impacto de verdade. Olha que eu sou otimista, hein, Daniel? Sou um cara sempre otimista, mas é que eu não estou vendo que isso possa acontecer, não. Uma mudança no pensamento da sociedade, na forma de agir. Eu acho que o pragmatismo, após a crise, com a necessidade de todo mundo se restabelecer o mais rápido possível, vai fazer com que a gente retome o mais rapidamente as coisas, exatamente da forma que elas eram feitas antes da crise. Isso é a impressão que eu tenho, essa sensação que eu tenho conversando com pessoas de diversos setores. As pessoas não estão ávidas a repensar o que eles estavam fazendo. Eles estão muito ansiosos para poder retomar rapidamente o que eles já faziam antes da crise.
É essa Sim. sensação predominante que eu vejo na sociedade. E você acha que a partir do dia 11 a gente vai retomar ou ainda é cedo para dizer isso, né? É difícil saber, né? O Daniel, vai depender da questão do número de casos, da evolução do número de casos dia que nós temos aqui no São Paulo e região metropolitana, porque está muito interligado, né? Eu, olhando os dados assim, conversando com as pessoas de maneira geral, eu acho que ainda a gente está longe do pico. E eu acho que o pico vai vir agora no mês de maio, não sei se na segunda quinzena de maio, começo de junho, eventualmente. Então, se você perguntar para mim, eu estou achando que isso vai começar a abrandar lá para a segunda quinzena de junho, se der tudo certo. Eu não estou vendo. É claro que não dá para manter tudo fechado o tempo inteiro, então, de repente, se flexibiliza alguma atividade específica, com regras específicas, mas eu não acredito numa liberação, vamos dizer assim, do fluxo de pessoas e das atividades econômicas de maneira geral. Aulas em escola, por exemplo. Você fala, mas a criança tem pouquíssimo risco, do seu ponto de vista, de ter alguma complicação. Mas o cara volta para casa e na casa dele está o pai dele, o tio, a mãe, o avô. Então, assim, eu não acredito, sinceramente, que vai haver uma grande movimentação no sentido de flexibilizar essa quarentena no mês agora de maio. É a minha sensação, tá? Olhando, claro que eu não tenho todos os dados, mas com os dados que eu tenho, a minha avaliação é que não volta em maio, não. Infelizmente. Tem muita pergunta aqui, Chucri, mas a gente já deu quase 50 minutos. Tem o pessoal perguntando qual o futuro dos hospitais de campanha, dos equipamentos que estão lá, se vão continuar ajudando o SUS. Se você puder resumir nisso. Só lembrando, gente, quem quiser ter essa live completa e ver o Chucri e a mim novamente, né? Nós somos bonitões, então é bom ver inteiro. 98405-5460. Peça para o nosso gabinete virtual, a gente manda para vocês. E saber um pouco isso do futuro dos hospitais de campanha. Daniel, quando você fala do que foi montado no Pacaembu, por exemplo, na Embi, claramente vão ser desativados porque estão montados em equipamentos que têm outros usos, né? Tem outras destinações. O que for de equipamento que foi adquirido, para dar o exemplo de respiradores, de camas e outras coisas, é óbvio que vão ser redistribuídos na rede municipal, estadual, federal existente aqui no município de São Paulo. Então, não tem prejuízo sobre esse ponto de vista. O que a crise também está dando uma oportunidade para a saúde é de conseguir avançar em algumas outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. O que o prefeito Bruno Covas foi sexta-feira lá ativar um hospital que tinha na Cruz Vermelha, em plena 23 de maio, que tinha lá 93 leitos, o hospital estava praticamente desativado. Então, foi ativado. E aí, o Bruno, conhecendo a estrutura que teve lá, já encomendou ao secretário da Saúde que faça um programa para, depois do coronavírus, aquilo virar um equipamento que vai ter algum tipo de uso para a rede pública municipal. Para dar um exemplo. Está se também se colocando de maneira muito clara, e isso é muito bom lembrar, mesmo nos equipamentos de saúde existentes, está se requalificando esses equipamentos, onde tinha leito desocupado, que não estava sendo usado adequadamente, estão sendo transformados rapidamente em UTIs ou em quartos para chamada semi-intensiva, terapia semi-intensiva. Então, assim, a rede pública, no final disso, vai ter um ganho, eu acho que expressivo, do ponto de vista de qualificação da rede existente no primeiro momento, incorporar outros equipamentos que estavam parados ou desativados, e também com relação ao número de equipamentos, que está sendo adquirido, seja pelo governo municipal, estadual ou federal, uma quantidade muito grande de equipamentos que servirão para o atendimento da população no momento seguinte ao Covid. Muito bom. É a impressão que eu tenho com os dados que eu tenho. Chucri, olha, e pessoalmente, tua rotina mudou com essa pandemia? Só para finalizar, né? O Daniel, mudou. Primeiro que o programa no final do Cidade Solidária acabou que está ocupando ali um tempo importante para além da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né? E o programa da Cidade Solidária, nesse primeiro momento, porque deu muito trabalho para montar essa estrutura para poder fazer atendimento a esse número de famílias que eu estou te falando, para discutir os critérios. Você imagina o que é discutir dentro de todos esses cadastros, todas as possíveis
famílias beneficiárias desse programa, você discutir quem tem direito ou quem tem prioridade de atendimento. Montar infraestrutura logística, deu um trabalho tremendo para a gente montar a estrutura logística, especialmente da Cruz Vermelha. Então, assim, num primeiro momento, eu acabei destinando muito tempo também ao programa para além da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E na vida pessoal, a gente está fazendo a tal da videoconferência e das lives, que é uma coisa que é uma novidade para a gente, que é um instrumento que poderia ser muito mais utilizado no dia a dia, e a gente acaba se deslocando, voltando para a sua tese dos deslocamentos, do que pode ficar de bom para pós-crise do coronavírus. É o uso desse tipo de ferramenta que a gente está falando de evitar deslocamento. Quando a gente fala que eu vou fazer uma reunião com 5 pessoas com videoconferência, são 4 pessoas que deixam de se deslocar para algum lugar. É uma coisa que é óbvia, né? Parece ser tão óbvio que até é ridículo a gente ficar falando isso, mas é verdade. São benefícios que podem ficar depois desse processo. E é óbvio que família em casa, lá meus filhos especialmente em casa, fazendo aula o dia inteiro. Aí a vida pessoal, familiar também, que teve um impacto considerável, né? Além de todas as tarefas domésticas que a dona Luciane, que você conhece, que é minha esposa, me bota para fazer todos os dias quando eu chego em casa, independente do horário. A minha também, não tenha dúvida. Hoje eu estava falando que eu já lavei, passei, já tirei o lixo. Aliás, hoje é dia da empregada doméstica e eu fiz É o nosso dia, nosso dia. Não, e eu fiz uma homenagem a elas porque a gente percebe como elas são super importantes na nossa vida, principalmente quando a gente está sem elas, né? Mas eu queria agradecer muito ao Chucre esse tempo que eu sei que ele tem 10 mil outras atividades, a todo mundo que está nos ouvindo. Lembrando que quarta-feira a gente tem uma outra com o ex-deputado Walter Yoshi, às 19 horas, falar sobre comércio na cidade de São Paulo. E, em geral, segundas e quartas ou quintas, eu também estou aqui sempre com alguma live interessante. Quem quiser mais informações, pode entrar no nosso site, danielnimberg.com.br. E também lembrando que essa quinta eu vou estar, a convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso, numa live para discutir como a pandemia pode influenciar a transformação digital do Estado, com o ex-secretário municipal de Educação, Alexandre Schneider, e a especialista em políticas públicas, Laila Belix. Dizer, e eu posso confidenciar, né, Chucre, que eu falo com o Chucre, acho que diariamente, por WhatsApp. Umas 5, 6 vezes por dia. Por dia. Tem um grupo, eu, o Chucre, Alexandre Schneider e o Sérgio Aveleda, e que se chama Sociais Dinocratas, porque a gente ainda continua social-democrata, né, Chucre? Com muito orgulho. Com muito firme orgulho. E forte. Firme e forte. Super obrigado, Chucre. Um beijo grande e bom trabalho quando chegar em casa, porque eu também vou ter. Viu? Sempre à disposição sua, viu, Daniel? O que você precisar, estou sempre à sua disposição. E lá na Câmara, admiro o seu trabalho, independente da nossa amizade, eu sempre falo isso, você é um grande parlamentar. Isso com o maior orgulho, viu? De verdade, conte comigo. E conta comigo na Câmara, vamos aprovar os projetos que você encaminhou para lá. Vambora. Muito obrigado, Chucre. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Chucre. Abraço, boa noite a todos. Tchau, gente. Tchau, até mais. Até. Encerrar. Salva. Espera aí, agora você me... né? Daniel cada vez melhor. Só falta entrar no Wi-Fi, né?